Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre engajamento e algumas outras formas que a gente pode explorar esse tipo de interação nas mídias sociais. Quem somos nós, né? A gente já falou um pouquinho aí sobre a minha formação, sou publicitário, graduado na Universidade Católica de Pelotas. Eu trabalho desde 2013 com mídias sociais e atualmente na Possible eu atuo como estrategista de conteúdo, ou seja, planejando tudo o que vai ser feito nos canais dos clientes, como vai ser feito e acompanhando se a gente está no caminho certo ou não. Gente, meu nome é Helena. Primeiro, agradecer, muito obrigada o convite. É bom sempre voltar para casa, né? Sou cria da UFPEL, cria do projeto DEA também. E aí é sempre bom, assim, poder voltar e colaborar um pouco, nem que seja para a continuidade dos projetos. Eu trabalho junto com o Fabrício na Possible, sou diretora de arte. A gente tem vários projetos rodando juntos, principalmente porque a gente trabalha muito com estratégia. E também sou graduada em design pelo FEL, Yasmine, somos colegas. E fiz uma pós-graduação há pouco tempo no Senac de marketing, tá? Para tentar aliar essas duas questões de forma simultânea. Então, como a gente falou, a Possible é uma consultoria tecnocriativa e a gente trabalha para criar experiências de comunicação que sejam memoráveis. E aí, eu sugiro que a gente decupe a palavra memorável como uma experiência funcional e que te traga vontade de reexecutar e te conectar de verdade com aquela marca, que é o nosso caso, né? A gente trabalha para marcas. E que elas transformam a vivência das pessoas através do uso criativo, então, de dados e de tecnologia ao mesmo tempo. A gente está sempre, então, avaliando os cenários e usando a nossa criatividade para transformar eles de alguma forma. Bom, hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da comunicação nas mídias sociais, como é que isso começou a acontecer, tá? Uma pincelada rápida para a gente entender quais são as origens disso e como é que essas coisas se comportam. Vamos falar um pouquinho de planejamento, um pouco sobre métricas também, sobre engajamento, sobre o conhecimento do terreno com o qual a gente está conversando e o conhecimento do nosso próprio terreno, sobre marca e identidade, um pouco sobre alcance, alguns formatos e algumas possíveis práticas para a gente executar, considerando que a gente tomou como base o Museu Afro Brasil Sul, tá? Então, todos os exemplos que a gente trouxer aqui são coisas que a gente considerou que poderiam ser aplicadas no contexto do museu, mas que, de alguma forma, podem ser fontes bebíveis para outros setores e outras áreas também, beleza? Então, tudo começou há um tempo atrás, assim, né? Não tanto tempo atrás, mas quando a comunicação se deu conta de que ela podia blocar, e aí eu falo bastante de televisão, tá? As marcas faziam programas inteiros para a TV, e aí a gente consumia aquilo, e eu tô falando aqui de década de 50, finalzinho de 40, alguma coisa nesse sentido. As marcas faziam um conteúdo gigante, entregavam para a TV veiculava, e disso surgia a grana que os veículos ganhavam, tá? Em algum momento a TV percebeu, bom, mas se eu dividir esses pedaços grandes em vários pedaços pequenos, a gente ganha mais dinheiro, né? E consegue botar mais marcas para rodar na nossa grade de programação. E aí o que acabou acontecendo é que muitas marcas começaram a falar e ter voz e entregar valor para essas pessoas. E as pessoas então consumiam e aceitavam tudo que os grandes veículos diziam, tá? Então, tu não tinha dúvida. Se eu assistia um programa inteiro de uma marca X ou Y, eu não tinha dúvidas de que ela era boa para mim. E, de alguma forma, eu entregava valor para ela porque eu acreditava que ela era positiva para minha vida de alguma forma, tá? E aí tem um autor que eu gosto muito, ele chama Jacob Ferris, e ele fala que existem... e aqui eu tô falando de marca, tá? Mas considerem marca num sentido mais amplo. Que existem 7 formas de entregar valor. Então, é tu tendo um propósito claro, tu pode entregar valor através de um produto que seja útil para aquela pessoa, um serviço,
através de ações, tu pode entregar ferramentas que facilitem a vida dela de alguma forma. Então, por exemplo, essa ferramenta da UFPEL aqui de webinar entrega valor porque ela está resolvendo uma questão nossa que é, bom, a gente precisa ter essa conversa, a gente não pode estar junto presencialmente. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu tenho uma ferramenta que entrega e supre aquela necessidade naquele momento. Através de propaganda e através de conteúdo. E esses dois últimos vão ser citados com mais frequência no que a gente vai falar, mas essas coisas elas podem vir todas juntas, elas podem vir 2 a 2, elas podem vir 3 a 3. E para a gente entender isso aqui, é muito importante a gente saber 3 coisas, que é quem a gente é enquanto marca, então enquanto Museu Afro Brasil, por exemplo, enquanto Possible, enquanto Helena, quando a gente está falando de marca pessoal, enquanto Fabrício, o que a gente faz e por que isso é importante para o contexto que a gente está vivendo. E tudo isso online. Esse autor que eu citei ali no outro slide, ele fala bastante sobre a gente estar vivendo uma era que se chama a era da economia da atenção. Tudo que a gente compete enquanto marca, claro que eu não estou negligenciando a questão financeira, mas a gente compete muito, muito por atenção e no espaço online isso se multiplica por muitas vezes, porque a gente tem primeiro os hiperlinks e o livre-arbítrio e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí isso tudo funciona de uma forma um pouco insana, assim. E como é que a gente, que é uma marca que está começando, vai se tornar relevante para aquela galera que já está pulverizada de informação todo o tempo? A gente discute tanto, né, a exposição às telas, isso potencializado com a pandemia, enfim. E ele fala que a internet ela é um mercado de atenção global e vivo. E aí eu saliento já isso aqui porque todos os dias as coisas se transformam muito. A gente começa uma campanha considerando um cenário e em 3 dias, em 2 dias, em 24 horas, acontece alguma coisa que transforma todo o nosso caminho e a gente vive para trocar o pneu do carro com o carro andando, assim. E dinamicamente ela aloca atenção para coisas que merecem, porque a gente vive um momento que se a gente não entrega valor, a gente não merece atenção. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de como as coisas funcionam no âmbito virtual, né, no online. Quando a gente fala de redes sociais, a gente já vem logo na cabeça a ideia de Facebook, de Instagram, até mesmo WhatsApp, mas na verdade a rede social é uma coisa muito mais simples. A nossa família é uma rede social, o nosso grupo de amigos é uma rede social. O que a gente conhece como rede social, popularmente, são sites de mídias sociais. São sites onde esses grupos se encontram e trocam conversas a respeito de suas rotinas e determinados assuntos. Então, as redes sociais na internet, elas são constituídas de representações dos atores sociais e de suas conexões. Ou seja, tudo isso é alimentado pela nossa rotina. É a gente que fomenta as redes sociais. E aí, quais são as características, né, desse meio? A conversação no Facebook, no Twitter, até mesmo no WhatsApp, novamente citando, todo mundo fala. Existe muita conversa o tempo todo. Então, qualquer momento que tu abrir ali o teu Facebook, tu vai ver que vai ter alguém publicando sobre alguma coisa. Logo mais começa a novela, vai ter alguém compartilhando algum meme da Tereza Cristina. Ou antes, um pouquinho, tem um Jornal Nacional, vai estar repercutindo alguma notícia sobre o que o Bonner vai falar, sobre o que a Renata vão falar. E existe uma menor concentração de poder no processo. Como a Helena citou antes, na época do rádio, na época da TV, quem dizia pra gente as coisas eram as marcas, e a gente acreditava, na maioria das vezes, né, de que tal cerveja, por exemplo, era a melhor. Dentro de casa, a gente não contestava isso. Eles estão dizendo lá, é a melhor. E a gente ia lá e comprava, porque eles estão falando que é a melhor. Mas no âmbito virtual, a gente tem o poder de acabar contestando e escrevendo sobre. Então, as marcas, sim, têm um grande poder, mas a gente tem mais autoridade, tanto para questionar quanto para apresentar nossas versões dos fatos. E a informação circula mais. Né? O WhatsApp, fake news, a gente fica abismado com o poder de propagação que essas mensagens têm, e eu acho que não tem um exemplo melhor
do que isso, né? Uma coisa, às vezes, absurda para a gente vê o impacto que isso gera nas pessoas. Tanto é que a gente tem que fazer um manual de coisas para levar em consideração antes de acreditar numa notícia. Se a gente pensar em alguns anos atrás, isso é absurdo, que a gente ia ter que chegar nesse ponto de explicar para as pessoas como elas podem acreditar ou não em alguma coisa que está sendo propagada. Outra característica são as novas formas de construção. Por exemplo, com o museu, a gente tem a possibilidade de contar uma outra versão dos fatos, né, da nossa história, do que a gente conheceu de forma torta na escola. Então, a gente tem a possibilidade de contar como é a nossa cultura, como era, de onde a gente vem, quais são as nossas formas de se expressar de uma maneira completamente diferente do que a gente havia sido apresentado. Ou pelo menos mais realista, né? E, por fim, é a maior capacidade de mobilização. Isso é muito engraçado, né? Porque isso transcende, isso acaba resultando em ações até mesmo offline. Por exemplo, aqui agora, nós somos 28. Para juntar 28 pessoas numa sala, provavelmente a gente ia precisar envolver uma coisa muito maior do que uma simples conexão na internet. A gente abrir aqui um site e acessar um link. A gente ia precisar se deslocar até a sala todo mundo, talvez a professora conseguir reservar alguma sala, algum espaço. Em algum momento a gente ia ter que acabar gastando com transporte, deslocamento. Então, esse âmbito virtual facilita muito mais a nossa capacidade de não só de comunicação, como de mobilização também. Bom, para começar um trabalho, né, em mídias sociais, a gente precisa, primeiramente, planejar. Eu até estava comentando com a Helena que não adianta nada eu saber que eu quero ir para a Lua, mas eu não considerar que para ir para a Lua eu preciso construir um foguete antes. E como é que eu construo um foguete antes? Eu preciso entender sobre engenharia, eu preciso entender sobre peças, eu preciso ter gente para me ajudar nessa caminhada para que eu possa atingir meu objetivo. Então, muitas vezes se fala que sua marca tem que estar na internet, tu tem que estar na internet, mas eu tenho que estar na internet para quê? E o que eu preciso para atingir esse objetivo que eu mesmo escolhi? E vale lembrar também, pessoal, que o objetivo às vezes muda no meio do caminho, tá? E isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Assim, a gente tem uma ideia e a gente acha que é isso, e a gente começa a executar as metas que a gente precisa para chegar nesse objetivo, só que no meio do caminho a gente vê, não, peraí, eu acho que não era bem isso aí. Ou surgiu uma outra oportunidade que me dá a possibilidade de mudar o meu objetivo e que, ok, tá tudo bem. Bom, como a gente sabe que está indo no caminho certo, né? Depois de definir o nosso objetivo, a gente primeiro precisa ter metas tangíveis, né? Como eu disse, eu não posso almejar ir para a Lua e já querer ter direto o foguete. Existe uma série de coisas que eu preciso fazer antes e factíveis, né? Eu não posso querer ir para a Lua com o foguete até o fim do mês, vai ser impossível. Nem que eu tivesse todo o conhecimento do mundo e talvez todo o dinheiro do mundo, isso não seria possível. Então, a gente precisa ter noção para estabelecer metas de fato tangíveis. Isso é muito importante para que a gente consiga medir o sucesso. Quando a gente fala em marketing digital, é muito comum aparecer e vira e mexe métricas, né? Métricas. Você tem que ter métricas, tem que saber das métricas, tem que acompanhar as métricas. O que são as métricas de fato? São formas de mensuração que nos permitem saber se as estratégias estão funcionando de acordo com o nosso objetivo desejado. Ou seja, eu tenho que conseguir acompanhar e visualizar se eu estou no caminho certo. E, mais uma vez, a gente precisa ter consciência de que as métricas precisam ser tangíveis. A gente acha que é muito fácil um trabalho em mídias sociais, por exemplo, de conseguir um X número de seguidores, ou um X número de compartilhamentos, um X número de comentários, mas existe todo um trabalho longo para que a gente consiga atingir um patamar realmente elevado e entregar um conteúdo de qualidade. Quando o assunto é métricas também, eu gosto de salientar uma coisa. Muito se fala, e a gente tem a tendência de achar que tudo gira em torno do número de seguidores ou do número de curtidas que tal publicação tem. Na verdade, isso a gente chama de métricas de vaidade, né? Que são aquelas coisas pomposas que tu olha, tal marca tem 1 milhão de seguidores. Mas não me adianta nada essa marca ter 1 milhão de seguidores se o conteúdo deles não recebe um engajamento proporcional.
Para mim, vale muito mais a pena que eu tenha, sei lá, 1.000 seguidores e que as minhas publicações tenham 950 curtidas, do que eu ter 1 milhão de seguidores e 50 curtidas. É uma proporção, eu tenho menos seguidores, mas eu converso com aquele pessoal, meu conteúdo de fato está sendo relevante para aquelas pessoas. Então, quando o assunto é métricas, a gente precisa ter noção de que nem tudo que reluz é ouro. Bom, então o que de fato é engajamento, né? Ele é um indicador do grau de participação e proximidade da relação entre o produtor de conteúdo e da sua audiência. Aqui, engajamento às vezes parece uma coisa muito abstrata e acontece porque a gente pode modelar ele de acordo com o nosso objetivo. Por exemplo, se a gente vai falar sobre o museu, se a gente quer que todo mundo conheça a respeito do museu, o que ele é, qual é o propósito, talvez eu considerar como engajamento aqui, voltar minha atenção para a curtida, não seja o mais correto. E sim eu pensar quantas pessoas estão sendo alcançadas com aquela publicação. A pessoa pode não ter curtido minha publicação, mas se ela leu a mensagem e ela entendeu sobre o que o museu se tratava, show de bola, entendeu? Eu não preciso focar em uma coisa ou outra. Engajamento é uma coisa muito volátil e vai depender de acordo com o teu objetivo. Bom, como conseguir mais engajamento? Aqui, para quem tem mais afinidade ou pesquisa sobre o tema de marketing digital, ou já viu alguma coisa, esse é o mote de muita gente que oferece curso em marketing digital, né? Que fala, você precisa ter mais engajamento e eu tenho a fórmula mágica e é assim que acontece. Realmente existem alguns passos que a gente pode começar a tomar e que a gente deve adotar, mas não existe uma fórmula mágica, tá? E também é bom saber que, muito importante, na verdade, saber que, assim, o Facebook, o Twitter ou qualquer outro site de mídias sociais, eles não se mantêm só com a gente falando das nossas vidas. Eles se mantêm através das marcas que usam essa plataforma para se promover. A princípio, a gente não quer saber de marcas quando a gente entra no Facebook. Eu não quero ver uma propaganda da Ford quando eu entro no Facebook. Eu quero ver meus amigos ali, eu quero ver como é que meu amigo tá na quarentena, se ele tá legal, se ele não tá. Eu quero ver ali se minha vizinha saiu para furar a quarentena, depois eu já fico falando da vida dela. É isso que a gente quer relações com pessoas, não com marcas. Sendo assim, o Facebook ou qualquer outro site acaba restringindo qualquer tipo de coisa que é considerado uma propaganda. Não é pessoa, é uma marca que está falando, restringe o alcance disso. E como a gente consegue mais alcance? Pagando. Então, nos últimos anos, essa restrição é cada vez mais severa e quanto mais seguidores, quanto maior é a base da audiência dessas marcas nessas redes sociais, mais severo é a restrição que as publicações delas recebem nas redes sociais, ou seja, o Facebook quer dinheiro. Aqui não é lugar de marca, aqui é lugar de gente, mas para as marcas estarem, a gente precisa pagar, e é assim que qualquer site de rede social se mantém. E cabe ressaltar que o que aconteceu foi que, bom, as marcas perceberam lá atrás que as pessoas estavam conversando muito e se conectando muito nesses espaços. E aí, eu, enquanto marca, quero me conectar com as pessoas para que eu consiga entregar valor para elas e elas atribuam valor para mim. Por isso que rolou essa super invasão, assim. E o próprio Facebook ou Instagram, enfim, qualquer rede dessas, se deu conta, bom, eu tenho como monetizar isso aqui e uma marca tem muito mais potencial de compra do que uma pessoa física, enfim. Nesse sentido, para eles foi um grande passo à frente, assim. Bom, agora partindo para o outro lado da história, né? Quanto marca, o que a gente pode fazer para se conectar com essa audiência? É necessário que a gente esteja aberto ao diálogo com todo mundo e de maneira acessível, entendeu? Pegando o caso do museu, a gente não pode adotar uma linguagem extremamente técnica. Se o Fabrício for um pintor, por exemplo, o conhecimento que eu tenho a respeito da minha área não é o mesmo que a massa tem. E eu preciso saber passar e valorizar a minha arte com as palavras que a massa entende, ou pelo menos que a minha audiência vai entender o máximo possível. Para se conectar com a sua audiência, as marcas iniciaram um processo de
personificação, né? Que ele vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente pega uma marca e humaniza ela ao máximo para facilitar essa conexão com a audiência. Bom, e para isso tudo acontecer de uma forma mais adequada e para que essas marcas, enfim, tenham voz e sejam ouvidas, primeiro a gente tem que olhar para dentro e ver o que a gente é e o que a gente tem para entregar, para que a gente se reconheça e entenda com quem, principalmente com quem a gente quer conversar. Porque por mais que a gente esteja aberto a conversar com todas as pessoas e manter esse espaço de diálogo mais amplo possível, em algum momento tu vai ter que dar uma segmentada no teu grupo de conversa para que tu crie uma identidade própria. E isso tem a ver com escolhas também de estratégia. Por exemplo, em um primeiro momento, o museu quer conversar com pessoas que tenham algo para colaborar com o acervo. É uma comunicação totalmente diferente do que daqui a 6 meses, um ano, quando a gente quiser trazer as pessoas para dentro do museu. E isso vai se transformando, como a gente falou antes, de acordo com os nossos objetivos e com as nossas necessidades, tá? Uma coisa muito importante aqui é a gente olhar ao redor. Por quê? Porque a forma como todo mundo se comporta e essas minúcias, eu sempre digo, que coisa boa tu ter a oportunidade de voltar caminhando para casa por caminhos sempre diferentes, porque daí tu consegue ver coisas que tu não veria numa situação normal. Eu já fiz, por exemplo, jornada de usuário no supermercado. Cada pessoa compra de um jeito. Essas coisas são super ricas, sabe? E tu consegue ver coisas além do teu próprio umbigo. Porque se eu for pensar num modelo de compra, por exemplo, eu sempre vou pensar a partir de mim. Isso não significa nada, sabe? Eu sou uma pessoa, provavelmente, muitas vezes, inclusive, a gente brinca, eu não tenho nada a ver com o público com quem eu tô conversando. Teve um ano que eu trabalhava muito com carro. E aí eu aprendi tudo sobre estofamentos, painéis. E daí, no outro dia, eu estava conversando com mães. São experiências que tu não tem. Então, tu tem que escutar o que as pessoas que têm aquela experiência têm para te dizer sobre aquilo. Por isso, a gente tem uns exercícios que a gente realmente faz. Na faculdade, a gente aprende sobre isso. E, eventualmente, a gente acha que não acontece, tá? Então, eu já estou aqui para reforçar que acontece sim. O Fabrício está aqui para dizer que é verdade que eu estou falando. Que são a criação de personas. Então, tu cria uma pessoa e às vezes ela fica tão forte no projeto que a gente já trata ela como se ela realmente existisse, assim. E não é só para ser bonito, assim, e ter numa folha do projeto, tá? A gente pensa naquela pessoa de verdade, a gente pensa se ela, que novela que ela assiste, o que ela come, quais são os horários que ela tá mais no celular, isso é super importante, porque daí tu tem ideia de se tu vai entregar para ela um texto super completo e longo, ou se ela tá na fila do banco e ela só vai ter tempo para ver um story porque vão chamar ela e ela já vai ter outra coisa para fazer. Esse tipo de coisa tem tudo a ver com a forma com que a gente vai conversar com esse público, tá? E também a gente cria uma personalidade pra gente. E a gente tá vendo isso muito agora, né? As marcas têm um tom de voz, então, que são super fofas. E aí eu, inclusive, às vezes identifico amigas minhas. A fulana parece essa marca aqui conversando, coisas nesse sentido. Isso tudo é uma construção que é feita com certeza por uma equipe de comunicação muito dedicada que está considerando, inclusive, quais as palavras que ela vai usar e quais as palavras que ela não vai usar, tendo aquela personalidade. Signo, a gente faz tudo, a gente coloca tudo nessas personas, porque aí a gente consegue desenhar e visualizar isso com mais clareza, tá? Outro ponto é a jornada do usuário. Então, 24 horas no dia da persona Fabrício. Bom, o Fabrício levanta às 8, ele toma café. Ele sai correndo, ele não sai correndo, ele vai de ônibus, ele vai de bike. Ele vai de ônibus, mas ele quer andar de bike. Tudo isso é nuance para a gente ter uma conversa com ele mais assertiva lá no final, tá? E por isso que se fala tanto hoje em empatia, porque alguém teve uma ideia muito boa, que foi que quando a gente escuta o outro de verdade, assim, com atenção, a gente entende melhor o que ele precisa. E para a marca, e para o museu, e para Helena, e para qualquer ser movente na Terra, é muito importante entender a necessidade do outro para que a gente atenda isso da melhor forma. E no caso da marca, venda, no caso do museu, seja reconhecido e assim sucessivamente, tá? Uma dica que eu trago sempre é literatura, tá? Literatura contemporânea. Quanto mais tu lê, mais contato com gente que poderia estar aqui, né, passando na rua, tu vai ter sem precisar sair de casa, assim. Recentemente eu li um livro chamado O Sol na Cabeça,
que se passa no Rio de Janeiro, e aí tem personagens que têm características psicológicas diferentes, e as personas, elas surgem muito desse repertório que tu já tem quando tu precisa construir. Então, a minha sugestão é que a gente fortaleça essa questão, assim. Só queria falar um exemplo que acho que todo mundo conhece e é super legal de acompanhar, e tu consegue identificar direitinho esses pontos que a Helena citou, é o Magazine Luiza. O trabalho que eles fazem com a Magalu é sensacional, assim, tu consegue ver as causas que a Magalu acredita, o que ela abraça, o que ela não gosta, o que ela gosta, a forma como ela se comunica, e é legal, assim, é super, às vezes esses exemplos parecem muito distantes da gente, mas a gente tem contato com eles diariamente, é só afinar um pouquinho a nossa visão para começar a perceber isso. E aí, aqui, uma sugestão que é a gente pesquisar para entender. Os melhores testes, e aí aqui eu trago uma citação de um cara que se chama Martin Neumeyer. Ele tem um livro que chama Brand Gap, que estabelece essa relação de marketing e design e o quanto a gente tem que viver aproximando essas coisas, porque elas não se separam nunca, tá? E ele diz que os melhores testes, eles são baratos, rápidos e sujos. O que a gente quer dizer com isso? Por que a gente trouxe essa frase aqui? Porque a gente tem uma ideia de que uma pesquisa tem que ser sempre uma coisa super elaborada e super cara, e que a gente tem que botar 300 pessoas na rua pesquisando com prancheta. E pesquisar, claro que se tu tiver recurso para isso, se tiver muito investimento, que bom, mas se não tiver, existem formas muito baratas de tu fazer isso, tá? Por exemplo, ontem eu queria saber o que as pessoas gostariam de ver na fala que a gente ia trazer hoje para vocês. Eu simplesmente abri meu Instagram, peguei uma figurinha e falei, gente, o que vocês queriam saber sobre isso? E eu tive umas 5 respostas. E aí, isso já ajudou eu a dar uma canalizada para que eu consiga atender essas pessoas. Tem muita gente pesquisando muita coisa, tem institutos, a própria Nielsen, institutos brasileiros, Box 1824, 6510, que estão pesquisando e que já tem os dados prontos para que a gente só vá lá e use. E isso não invalida a nossa produção. A gente não tem que sair fazendo tudo do zero todas as vezes. Por exemplo, se eu quiser ir para a Lua de foguete, alguém já fez um foguete. E aí eu posso simplesmente embarcar no foguete para chegar na Lua, porque o meu objetivo vai ser atingido de qualquer forma. Então, deixar claro que as pesquisas dos outros, elas são super, super, super válidas, super úteis, e a gente tem que beber desse mundo de informações que a gente tem à nossa disposição, assim. E para isso a gente se inspira, então, no que está posto. E aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o fato de a gente olhar para o que as pessoas estão fazendo e, por exemplo, a gente aqui tem um exemplo claro que é, a gente tem o Museu Afro-Brasil, né? Que é em São Paulo. O que eles fazem que funciona? Conversar com essas pessoas, sabe? Vai lá no LinkedIn da pessoa que trabalha no museu, tia, queria conversar contigo, porque eu vi que tu executa isso, isso e isso, como é que tem funcionado? Porque as ideias, elas são do mundo. A partir do momento que elas nascem, elas são do mundo. Muito legal, assim, às vezes a gente fica nessa paranoia de, estamos sendo copiados. Gente, a melhor coisa do mundo é a gente ser copiado, porque é sinal que a gente fez uma coisa que funciona e que não funciona só pra gente. Funciona para mais alguém também. Mas a gente tem que evitar copiar, tá? Porque as coisas originais, elas são novas conexões que a gente estabelece para a nossa própria necessidade. E isso que é ser criativo, assim. É tu pegar tudo que está posto e estabelecer essas conexões de novo para que funcione da melhor forma para o teu contexto, para o teu momento e para o teu serviço, enfim. Bom, falando agora um pouquinho sobre o contexto de time, né, de quem produz. Isso é provado, tá? Quanto mais diversa for a equipe que vai trabalhar em cima desse conteúdo, em cima dessa estratégia, melhor. E aí, quando a gente fala de diversidade também, tem não só a questão social, mas a bagagem profissional da pessoa. Assim, na Possible eu já tive oportunidade de trabalhar com gente formada em engenharia, que é uma área super, super, super exata, né? E ela tinha uma outra visão a respeito das coisas, e que sempre contribuía, assim. A gente, é muito difícil, tá, de conseguir, dentro da agência, começar esse processo de pegar pessoas com outros olhares ou de outras áreas para incluir o time, mas isso rende frutos muito legais, assim. Uma vez também eu lembro que a gente estava falando
trabalhando com uma indústria farmacêutica e pensando mil coisas para um remédio, porque quando é que essa pessoa vai comprar o remédio na farmácia e tal. E aí um rapaz da tecnologia, né, programador, lá desenvolvedor, falou assim, olha, mas eu não sei se é assim que funciona, porque uma vez eu trabalhei em farmácia e eu acho que quem mais influencia essa compra aí é o próprio cara do balcão lá, que fala, olha, é melhor levar esse porque é mais barato e tem o mesmo efeito. Isso muda tudo. Então, será que ao invés de anunciar para a pessoa que deveria lá, se chegar na farmácia pedindo, eu não devo fazer uma ação um pouco mais interna, trabalhar nas farmácias, educando essas pessoas, esses profissionais a respeito do produto e fazendo com que eles indiquem mais o produto que eu quero vender? Ou seja, a diversidade ela só contribui. Quando a gente consegue formar um time com diferentes bagagens, é rico para todo mundo. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. O pensamento é plural. Todo mundo dá ali seus 10 centavos, como a gente usa esse termo na Possible, todo mundo dá os seus 10 centavos. Mas a ação ela é singular. E a gente tem que também entender que não dá para adotar as ideias de todo mundo ao mesmo tempo. A gente junta tudo e vê o que a gente consegue salvar, o que faz mais sentido de acordo com a nossa estratégia, de acordo com o nosso objetivo, e aí a gente executa. Bom, e aí a gente tem uma oportunidade que é comunicar a nossa marca de uma forma única e diferente, tá? A gente que está começando, é muito legal pegar um projeto do começo por isso, assim, porque tu consegue ajustar a vela do barco pela primeira vez, né? Então, pô, a gente está começando a fazer a comunicação do museu. O que a gente quer comunicar, sabe? E a gente tem sempre que pensar nisso. Como é que a gente vai fazer isso em tantos canais? Porque então a gente tem um site que está vinculado à página da universidade, a gente vai ter um Facebook. Vale a pena ter um Facebook? A gente vai ter um Instagram. Onde mais a gente vai estar? A gente vai ter um espaço físico no futuro? A gente está planejando isso? Não está planejando? Todas essas coisas têm que ficar conversando ao mesmo tempo e elas têm que se manifestar daqui de dentro para fora de forma coerente, para que a gente tenha uma imagem mais sólida e as pessoas vejam valor nisso que a gente está entregando, tá? Tem tudo a ver com aquilo que eu falei lá nos primeiros slides sobre conteúdo e identidade, tá? Porque as pessoas, elas só percebem, as conexões que a gente tem, elas só percebem quando a gente é diferente. Nenhum amigo meu diz assim, Helena faz tal coisa igual a todo mundo. Sempre que a pessoa lembra de ti, ela lembra porque tu faz algo que não é comum ao contexto, assim. Agora a gente entra um pouquinho na parte prática da coisa, né? Ultimamente, acho que foi esse ano ou no início do ano passado, falando um pouco de Instagram, a gente começou a ver, quem usa bastante, principalmente a função Stories, vi que começavam a surgir novas funções para que a gente pudesse criar um conteúdo mais criativo nos nossos perfis. E quanto marca, quanto produtor de conteúdo, a gente tem que se aproveitar disso. Aqui tem uns exemplos do MAN, né, sobre uma exposição, e é muito simples, assim, a gente só precisa olhar com carinho. Por exemplo, você conhece esses artistas ali na segunda imagem? Sim e não. Qualquer uma dessas respostas vai dar para a gente um norte sobre o próximo tipo de conteúdo que a gente vai produzir. Se eu te disser que ali, se eu já conheci esses artistas, sim. Poxa, então talvez seja legal a gente começar a pegar, trabalhar com uma galera que é do mesmo segmento, que tem a mesma vibe. Ou se não, todo mundo votou ali que não. Cara, será que não vale a pena perguntar para eles se eles têm interesse nesse tipo de trabalho, nessa pegada? Ou seja, quanto mais a gente vai explorando essas funcionalidades, mais a gente vai conseguindo extrair informações da nossa audiência e reforçando a nossa conexão com elas. Agora tem música, tem enquete, tem de tudo um pouco. Uma outra questão é que a gente estabeleça possíveis caminhos, tá? Porque, dado que é um assunto muito novo e que muita gente vai ter um contato primário com o que a gente está apresentando, a gente tem que dar pelo menos possibilidades de caminho para que ela se desloque naquele espaço de uma forma positiva para a experiência dela. Por quê? Porque daqui a pouco tu entregou tanta coisa que deixou aquela pessoa perdida.
Esse exemplo aqui não é exatamente de mídias sociais, tá? Mas é o site do Museu Metropolitano de Nova York. E eles têm um projeto que é Arte em Casa, e aí ele pergunta ali. Eu vou ter que ver no meu monitor maior, tá? Porque a gente tá pequenininho aí, né? Mas ele pergunta se tu queres explorar, se tu queres aprender ou se tu queres te manter inspirado. E isso muda tudo, né? E aí tu pode criar 3 conversas diferentes, possivelmente para 3 personas diferentes, e tá abarcando todo mundo de uma forma funcional. Uma forma que a gente encontrou de dar como exemplo para fazer isso é o que a galera tem feito nos destaques, por exemplo. Então, bom, se eu vendo doces, eu quero ter uma possibilidade da pessoa chegar direto nas tortas, eu quero entregar uma possibilidade de que elas cheguem nos doces unitários, eu tenho entregas para hoje, e aí tu vai conseguindo canalizar isso de uma forma legal. No caso do museu, a gente pode ter, por exemplo, as exposições separadas. Então, bom, quando eu tiver exposição de fotografia dos fotógrafos africanos, eu vou ter um destaque. Isso fica organizado também. E aí a gente consegue ter a noção do que está funcionando mais e do que está funcionando menos também. Também a gente consegue, através das mídias sociais, proporcionar uma experiência imersiva, né? No caso do museu aqui, a gente tem como um contato mais aprofundado com quem está com o artista, também ver mais informações a respeito da obra que eu estou prestes a visitar ou que está disponível ali na minha linha do tempo, dentre outras diversas coisas. Tem um recurso muito legal que é o de arraste para cima agora, né? Infelizmente, eu acho que ele só é disponível a partir de um número X lá que tu alcança de seguidores. Então, não é qualquer pessoa que pode utilizar isso. Eu acho que é 10 mil ou 5 mil, não sei como é que tá agora, mas mil? 10 mil seguidores, que a gente, a partir de 10 mil seguidores, a gente consegue usar esse recurso. Mas é uma possibilidade de imersão que a gente consegue através das mídias sociais. Um outro exemplo que a gente traz aí de utilização é o Canvas. Isso a gente sugere que vocês deem uma buscada no Facebook. É um formato é um formato pago, tá? Mas eventualmente vale a pena o investimento, porque ele é como se tu fizesse uma pagineta de internet, formato imersivo dentro do Facebook. Então, tu entra por um anúncio, que é um post link, alguma coisa assim, e ele te leva para um universo que tu não tem interferência nenhuma, tu não consegue nem ver o relógio do teu celular. Que é mais ou menos o que a gente discutiu ontem, né, Fabrício? Que acontece quando tu entra no museu. Por que a gente sai tão maravilhado? Porque a gente simplesmente desliga do que está acontecendo da porta para trás e se dedica a entender e a explorar aquilo que está dado ali. Então, os formatos imersivos são muito interessantes para o modelo que a gente considera que a gente vai começar a trabalhar aqui. Outra possibilidade é o Tour 360. A gente consegue fazer isso com uma câmera de celular. Dá até, inclusive, para montar a foto. Já aconteceu comigo de ter que montar isso, assim. Então, são coisas possíveis. Por exemplo, agora a gente não tem um espaço físico. Daqui a pouco a gente tem uma parte do acervo, a pessoa responsável monta isso de uma forma mais funcional, assim. E aí, depois que a gente trouxe essas informações de imersão para essa pessoa, a gente consegue entregar mais conteúdo e mais aprofundado na hora certa. O que eu estou querendo dizer? Assim como os passos da estratégia, para tu chegar com tanta informação em alguém, essa pessoa tem que estar. E a gente usa o termo qualificado, tá? Mas ela tem que estar preparada para receber aquele rojão de informação. O que aconteceu ali naqueles stories? As pessoas convidam para tu entrar no site da exposição. Essa exposição é linda. Esse site está, inclusive, concorrendo a um prêmio do Awards, que é uma plataforma que avalia sites de internet. É uma exposição sobre violência doméstica, tá? É super interessante, vale muito a pena olhar. E eles têm, então, a exposição, tem os desenhos ali, as ilustrações, tem os memoriais todos, e ainda tem as cartas das mulheres agredidas, que são áudios. Então é super forte, assim, vale muito a pena. Eu fiquei horas desbravando. Mas por quê? Por que eu tô trazendo tudo isso?
porque a gente consegue desdobrar esse conteúdo tanto que quando chega lá na ponta, a gente tá com alguém que tá realmente querendo aquilo, sabe? E tu tem que ter aquilo para entregar para todos os níveis de interesse. A pessoa que não tá tão pronta, ela vai dar uma olhada no story, vai entrar ali nas primeiras páginas, mas tu tem que estar preparado para entregar esse tipo de conteúdo, porque conteúdo gera conversa também. E aí lá na roda de amigos, ou hoje aqui, eu tô contando para vocês tudo isso que eu vi, e possivelmente mais umas 5 ou 6 pessoas vão entrar e vão consumir esse conteúdo, e vão ouvir falar do museu, e vão, enfim. Aqui é um ponto muito legal que a gente precisa estar atento, é utilizar o presente a nosso favor, tá? E isso é uma coisa que, na verdade, é uma faca de dois gumes, né? Porque, às vezes, tem toda uma campanha planejada, o meu conteúdo vai no ar amanhã, mas aconteceu alguma coisa muito grande que, nossa, se a minha mensagem for pro ar agora, não vai pegar bem, sabe? Todo mundo agora está considerando o termo que eu super ia usar na minha marca como uma coisa negativa, é hora de mudar o rumo. Mas, na maioria das vezes, quando a gente está atento mesmo, os fatos que acontecem hoje, no presente, eles contribuem muito e nos ajudam muito a reforçar os nossos laços com a nossa audiência. Então, aqui é um exemplo do Museu do Isolamento, né? Que é um perfil onde eles publicam uma série de conteúdos que o pessoal está produzindo dentro de casa, agora durante a pandemia. Tu coloca a hashtag deles, ou tu envia o conteúdo para eles e aí eles republicam. E aí eles criam um acervo que une todo mundo, porque, né, nesse momento está todo mundo no mesmo barco. Esse é lindo também, vale a pena dar uma olhada. E aí, muito importante, tá? Marcar a identidade e estabelecer padrões. Aqui o exemplo que a gente trouxe é da Bienal do Mercosul. Dá para ver que tem uma identidade visual rolando super, super funcional, sólida e que não é entediante, assim. Então, identidade é muito mais do que botar o logo em todas as postagens, tá? Mas é de estabelecer ritmo, é de ter linhas editoriais que são interessantes e que transitam, assim, com um ritmo legal. E tu ter algum padrão e coisas pré-prontas ajudam muito, assim. Então, bom, a gente tem um padrão para exposição, a gente tem um padrão para divulgar algum evento de um museu parceiro, porque isso otimiza o trabalho, tá? E aí eu tô puxando a sardinha pro lado do designer, que é quando tu tem um modelo, tu consegue trabalhar a partir daquilo. E se tu tem que passar esse bastão da criação para alguém, quando tu tem um manual, por isso que é tão importante manual de identidade visual, guia de tom de voz, porque isso fortalece a imagem e quando a pessoa que vai tocar o projeto for aprender, ela já aprende naquele compasso. Por isso que ali, quando a gente olha na imagem, a gente consegue ver, olha, eles se distribuem super bem entre amarelos, rosas e azuis, eles têm umas quebras com branco, fotos são sempre preto e branco, coisas que vão fortalecendo essa imagem. E aí, quando eu tô lá na minha timeline socada de informação, de gente, de blogueira, celebridade, cachorro, nananã, eu bato o olho naquele post e eu faço um vínculo. Esse post é da Bienal do Mercosul. Isso é muito legal e funciona. E faz com que as pessoas vão criando uma memória também visual e não só afetiva, enfim, do nosso material. Outra coisa que é importante é que a gente faça com que o conteúdo vá além do museu, né? Então, a gente consegue, por exemplo, quando a gente consegue produzir uma eco bag, uma camiseta, algum outro tipo de material, a gente leva o museu além do online, a gente leva as discussões a respeito dele para um âmbito offline, entendeu? Para a vida das pessoas. Se eu vejo uma eco bag bonita e eu vejo que é sobre o museu, eu vou perguntar para o meu amigo, nossa, que museu é esse? Quem é que fez isso? Onde tu encontrou isso? Tu faz parte desse projeto? Me fala um pouco sobre ele. Sem contar nas outras formas de produção de conteúdo, revista, vídeo, newsletter, o próprio site, eventos, é muito, muito, muito importante. Acho que Pelotas é uma cidade que adora evento. A gente adora qualquer tipo de evento, não é à toa que a gente tem feira por aí, ou a feira vegana lá na praça, todo mundo se junta, até mesmo quem não consome o produto vai lá dar uma passadinha com o cachorro, com as crianças, para ver o que está acontecendo.
Então, a gente precisa explorar essas outras formas. E, né, quem gera conversa é quem é lembrado. É bom lembrar também, né, que o acervo existe graças a vocês. A gente fica muito feliz de fazer parte desse projeto e principalmente do convite da professora Rosemar. É uma coisa que me orgulha muito quanto profissional negro, assim, o peito enche. Então, a gente queria deixar registrado aqui para vocês que, além de verbalmente, assim, no slide, a nossa admiração pela iniciativa, assim, e nos colocar à disposição para tudo que a gente puder ajudar e que for possível, porque tá no começo e tem muita coisa legal para acontecer ainda, assim. Bom, agora a gente fica aberto para parte de perguntas e responder as perguntas também, que eu vi que surgiram algumas ali. A gente espera ter conseguido passar um pouco a nossa mensagem para vocês, que tenha sido de fácil entendimento para todo mundo, porque uma das nossas preocupações era que a gente não sabia se vocês teriam familiaridade com o tema ou não, então a gente fez questão de tentar trazer tudo no passo a passo ali para criar uma narrativa que facilitasse o compreendimento de todo mundo. Ótimo, adorei a conversa, vocês falam muito bem, ficou tudo muito didático, assim, aprendi várias coisas. E queria dar parabéns para vocês. E antes de passar para as perguntas, eu gostaria de agradecer a presença do IFRS Campus Rio Grande e da Unesc de Criciúma, Santa Catarina, e também dos ex-membros do grupo de Design, Escola e Arte, e também o FISUL Campus Pelotas e a 18ª CREA Centro de Artes UFPEL. Agora eu anotei aqui algumas perguntinhas que surgiram durante. A Rose perguntou: é preciso investir um valor muito alto para divulgar um produto nas redes sociais? Daria para exemplificar em um determinado valor e qual o alcance deste? E eu também queria aumentar um pouquinho a pergunta dela. Teria como divulgar sem precisar investir algum valor? Então, primeiro, aí é uma parte um pouco, que não vou dizer que foge do meu trabalho, mas eu tenho um pouco de conhecimento a respeito, apesar de nunca ter executado o investimento em mídia, de fato, nas mídias sociais, mas, assim, pelo que eu sei, o investimento mínimo no Facebook que a gente pode colocar ali numa publicação é de R$50. E aí a projeção ele te dá na hora ali, com base na configuração que tu vai fazendo. Quando a gente patrocina, né, que a gente chama isso, quando a gente promove uma publicação, tu consegue definir ali as pessoas que tu quer que recebam essa mensagem. E aí tu vai traçar um padrão. Eu quero que sejam homens de 25 a 40 anos, que tenham interesse por cultura, arte, enfim. Conforme tu vai selecionando, preenchendo esse perfil de pessoas, o Facebook vai te dando uma projeção ali de quantas pessoas mais ou menos tu consegue alcançar com o valor que tu pretende investir nela. Então, é mais ou menos assim que funciona. Quanto mais especificações tu colocar, a tendência é que esse alcance vá reduzindo. Quanto maior for a tua página, mais tu vai precisar investir para conseguir fazer um trabalho que atinja cada vez mais pessoas. Sobre investimento, se é necessário ou não, né? Então, existe muita coisa que às vezes a gente não sabe nem de onde vem e do nada tá todo mundo falando sobre, né? E isso acontece muito na internet. Essa semana teve lá a função do cabeleireira Leila lá, que tava todo mundo debochando, o pessoal fazendo vídeo, e eu não conseguia saber de onde é que veio isso. Aí depois eu vi que era um cara da Globo, que ele tem um quadro no Globoplay, que é uma plataforma de streaming da Globo, tipo Netflix, e aí ele fez essa piada, esse vídeo aí foi pra internet, da internet tá lá todo mundo falando a respeito sobre, ninguém quer saber de onde veio. Isso é uma coisa orgânica. A Globo não pagou no site dela lá para que todo mundo falasse a respeito disso. O cara lançou a mensagem dele lá, todo mundo achou engraçado, assim como todo mundo poderia ter ignorado, viralizou. E aí agora ele só colhe os frutos a respeito dessa piada, né? Ele é um humorista, então para ele tá ótimo. Um exemplo muito bom também, e é um pouco mórbido, mas é o cemitério, né? O CEMI, não sei se vocês conhecem, mas é um cemitério, Jardim da Ressurreição, acho que é o nome. Eles têm uma abordagem completamente diferente do que a gente espera
ou está acostumado de ver num cemitério, é sempre reutilizando algum meme, apropriando para o contexto deles e tal. E eles conseguem um alcance orgânico, que a gente chama, né, que é natural, é sem investir nenhum centavo nisso, muito grande. Por quê? Porque as pessoas se identificam com isso, as pessoas acham engraçado, para elas é relevante, ou é simplesmente uma descontração para elas. Então, quanto mais a gente conseguir passar uma mensagem verdadeira e que se conecte com o nosso público, quanto mais as pessoas se identificarem com isso, maiores são as chances da gente conseguir ter um trabalho legal sem investimento. Certo, muito bom. O Renan queria saber sobre boicote ao Facebook. Existe algo técnico que faça as empresas desistirem dessa rede social? E ele também queria saber a diferença entre persona e avatar. Tá. Sobre o boicote ao Facebook. A gente vem presenciando aos poucos essa discussão a respeito do Facebook, porque ultimamente as pessoas começaram recém a tomar consciência de que essas plataformas elas usam os nossos dados. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu consigo fazer um anúncio ali para um jovem negro de 26 anos que tem interesse em X coisas. Nada de graça, gente. A partir do momento que a gente faz um perfil ali numa rede social, a gente clica ali em eu aceito que você colete meus dados e use isso a seu favor. Aos poucos a gente vem tomando consciência disso. E nos Estados Unidos, para eles, isso tá assim, meu Deus, eles sabem o perfil de pessoa que eu sou. E aí começou uma onda toda de boicote ao Facebook por muitas questões, até mesmo políticas, né, agora. Toda a função de fake news, o próprio Mark Zuckerberg afirmou que eles conseguem identificar o que é fake, eles podem sinalizar o que é fake, mas aí rebateram ele, tá, se você consegue identificar o que é fake, o que é notícia falsa, e conseguem sinalizar o que é falso, por que vocês não tiram do ar? Porque vocês estão propagando uma mentira. E aí entra toda uma discussão de ética, né? Quando tu permite uma mentira estar rolando sabendo que é uma mentira, mesmo sinalizando, talvez não seja o suficiente. Esse movimento de boicote ao Facebook, algumas marcas grandes estão aderindo, tá? Mas isso se deve muito ao ponto de tu ver que, cara, será que o meu público realmente ainda usa essa plataforma? Então, a gente, quanto agência, não chega num cliente e fala, olha, sai do Facebook, não, ninguém usa mais, teu público está em outro lugar. Se for o caso, a gente vai tentar provar e mostrar com dados, como a gente disse anteriormente, cara, tua galera tá em outro canto, o pessoal tá no TikTok agora. Você tá falando com um pré-adolescente, o pessoal tá lá no TikTok, não é no Facebook que tu vai encontrar esse pessoal. Uma coisa super interessante disso também é que, assim, os produtores de conteúdo, que são as pessoas que estão, de alguma forma, influenciando e estão pensando na frente, como isso vai se comportar daqui a X anos. Eu tenho acompanhado umas discussões sobre a gente produz conteúdo e aí para ser relevante a gente tem que produzir muito, então eu tenho que fazer 5 super posts muito relevantes, porque senão a plataforma vai engolir meu alcance. Isso vira... E será que eu estou produzindo coisas que eu acredito ou eu estou produzindo de uma forma exponencial só para executar e perdendo qualidade e perdendo inclusive coisas que eles mesmos acreditam, né? E existe uma discussão que é bom, muitos produtores de conteúdo, eles estão migrando para o formato de newsletter de novo, e blog, e coisas que comecem a desvincular eles devagar numa coisa que está se chamando slow blogging. É um termo que vale a pena dar uma acompanhada, porque é um movimento contra essa cultura da velocidade e da massificação das informações que a gente tem nas mídias como o próprio Facebook, assim. Eu tô rindo da cadeira do papai aqui, já fiz vários testes, assim, tipo, paizão... Acontece, gente, acontece. Num país nada a ver, e aí acontece, gente. É algo que a gente não consegue nem se expressar sobre, porque acontece. Tá. Sobre persona e avatar, pergunta... eu acho que eu não respondi a pergunta do Renan. Renan, pelo que eu tinha como entendimento na minha época, né, eu comecei isso aí em 2013, apesar de me atualizar ali, avatar para mim antes era só a questão do perfil, né,
que a gente considera como foto, mas quando eu vi a pergunta ali, eu abri uma outra aba para pesquisar a respeito, e eu vi que me parece muito similar com o que a gente chama aqui de persona, só que de uma maneira mais ampla. Então, eu posso pintar, por exemplo, como avatar, um cara que gosta de jogar, ou todo o pessoal que joga FIFA, mas a minha persona é uma pessoa específica que joga FIFA. Ele é o jogador profissional, ele é o cara que vive disso, porque ele tem um canal no YouTube que ele joga FIFA, e aí a renda do cara vem disso. Quando a gente fala de persona, é bem segmentado mesmo. E avatar, pelo que eu vi ali, me pareceu ser uma coisa mais ampla. Talvez o avatar seja uma pessoa sem rosto, sabe? Quando tu ainda não colocou a foto no perfil que tu vai usar. Então, o avatar é algo menos aprofundado, assim. Talvez o avatar seja alguém que eu tô olhando quando eu tô sem óculos, sabe? Tu não consegue saber exatamente, tu sabe que ele tá ali, tu sabe os lugares que ele frequenta, mais ou menos, mas tu não te aprofundou a ponto dele ter uma personalidade. Continuando. A Ciele perguntou: qual mídia social você sugere investir mais tempo para que o museu encontre o seu público? Tá. Aí quando a gente vai falar de público, qual público a gente já definiu, com quem a gente quer falar direitinho, entra naquela questão toda do planejamento. Primeiro eu preciso saber com quem eu quero falar para depois ir atrás dessas pessoas. Eu acredito, tá, nesse primeiro momento, olhando assim, que o Instagram seja o melhor canal ali para a gente explorar o museu, porque o Instagram é muito visual. E o museu também se trata muito a respeito disso. Além de ter mais recursos, acredito eu, para que a gente possa explorar e conhecer mais. Depois que tu definir a tua persona, se ele vai ser um estudante acadêmico, se ele é um professor, se ele é um artista, vai atrás dessas pessoas nessa rede social. Se a gente vai falar no Twitter, eu vou procurar alguém que eu acho que é a pessoa que vai se identificar com o museu, com conteúdo, e eu vou começar a stalkear literalmente as pessoas que eu tô vendo que tem esse perfil. Quem ele segue? Ele segue o artista tal, ele gosta disso. Ou olha, ele replicou esse conteúdo aqui, ele botou lá no stories dele, então eu vi aqui que a legenda é sempre muito grande. Pô, então vale a pena. Eu vi que a legenda é curtíssima, então esse cara não tem tempo de ler. Ele é o meu público-alvo. Primeiro a gente traça quem a gente quer atingir, e depois a gente vai atrás com base no que a gente acha que essa pessoa como ela se comporta. Não existe a gente não bate o martelo, a gente faz suposições e ali a gente cria uma imagem. Às vezes, depois, quando tu vai ver mesmo a fundo, quando tu vai stalkear, essas pessoas tu vê, não, peraí, gente, tá tudo errado. Eu botei ali que a pessoa amava café e parece que eles simplesmente não se importam com isso, eles são do time do chá. Uma questão também interessante de considerar é o momento que a gente está vivendo. Não no contexto pandêmico e nem nada disso, mas a gente está num momento que a gente está procurando pessoas que possam colaborar com o acervo. Então, aí eu vou divergir um pouco, que, bom, claro, na hora que a gente tem o museu formatado, para mim, a plataforma do museu é o Instagram. Mas antes disso, quando eu estou procurando pessoas que podem me ajudar a colaborar, eu tenho que ir nas plataformas mais pulverizadas. Então, Facebook. E você conhece alguém? Nos ajude a encontrar pessoas que estiveram no carnaval de Arroio Grande nas décadas de 30, 40, 50. Seu avô. E puxar as pessoas que estão ali para elas puxarem as outras pessoas que a gente precisa, porque possivelmente a pessoa que tá lá atrás, o ancestral de repente já nem tá mais aqui, e aí a gente consegue ir cavando dessa forma. Assim. Então, na hora da pesquisa, me parece que seja bastante interessante a gente ter o Facebook como o braço mais forte, para que a gente consiga trazer essas questões imagéticas para aplicar no Instagram. Mas na hora que a gente lançar, a gente pode ter tudo ao mesmo tempo. Talvez é uma dedicação de esforço, né, Fabrício? Alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. A Viviane perguntou: sobre a frequência das publicações, existe um padrão para ser interessante? Então, sim e não. Tudo depende. Quando a gente tem que olhar, por exemplo, no caso do museu, vamos ver o MAN lá, vamos ver algum outro museu e ver. Eles publicam diariamente, eles não publicam diariamente. A partir daí, a gente adota uma estratégia. Não quer dizer que porque funciona para um, vai funcionar para outro, assim como questões de horário.
Mas quanto mais parecido for contigo, a tendência é que dê mais certo ou não. Geralmente, quando eu comecei lá em 2013, eu trabalhava fazendo uma publicação por dia para todos os clientes na agência onde eu comecei a estagiar lá no passado. Hoje em dia, na Possible, a gente, quando tem investimento disponível para fazer nas publicações, é uma publicação por semana, 2 por semana, ou uma publicação no feed, a outra no Stories ali, para diferenciar um pouco. Então, tudo depende, não existe uma regra sobre frequência exatamente, mas a tendência é produzir menos com mais qualidade. Mas se a gente está falando aqui de um contexto em que as mídias sociais estão cortando o nosso alcance, talvez se manter sempre ativo seja uma alternativa também. E existem especificidades, né? Por exemplo, se tu pegar uma página de jornal, de publicação, agora a gente está trabalhando com um canal de esportes que precisa ser alimentado muito, com muita frequência, porque tem muita informação para dar e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente não pode dizer para o Diário Popular que eles têm que fazer 2 ou 3 publicações por semana. Isso também varia de acordo com a necessidade daquele produto de estar rodando, enfim. Está sendo percebido como alguém que leva notícia nesse caso. Mais uma pergunta da Rose. Eu acredito que as pessoas de mais idade ainda acessam mais o Facebook. E os mais jovens o Instagram. Seria essa a percepção? Sim. E aí, isso faz parte de um ciclo, né, que a gente observa nos sites de redes sociais. Primeiro chegam os jovens, bem jovens, pré-adolescentes, adolescentes, depois quem começa a aderir são as pessoas mais velhas, e assim vai indo. Quanto mais pessoas mais velhas passam a usar aquele site, mais as pessoas mais novas migram para outro. É uma coisa de fuga, assim, e isso tem uma explicação. Na época que eu fiz meu TCC foi sobre o Snapchat, que estava super bombando e todo mundo... Cara, o Instagram daqui a pouco vai murchar porque os jovens estão todos indo para o Snapchat. E por que os jovens iam para o Snapchat? Porque os pais estavam começando a chegar no Instagram. Então, quando eu faço uma rede social que meu pai não usa, minha mãe não usa, mas meus amigos são todos lá, é muito mais fácil para mim ser eu mesmo. E então esse comportamento acontece sim, com as pessoas mais velhas vão chegando nas redes sociais e as pessoas mais novas vão migrando para outras. E agora, há poucos dias, eu fiquei sabendo que a nova moda dos jovens é ter um perfil de Instagram para a família e um perfil de Instagram para os amigos, né? Que é super interessante também, um movimento que a gente não fazia e que agora, bom, a gente não está conseguindo mais fugir muito tempo dessa geração anterior na nossa rede social. Então, a gente tem que achar outro jeito. Vamos ter 2 rostos aqui e vamos resolver isso. Eu conheço gente que tem um Instagram para ser bonitinho lá, com as fotos todas ok, e tem gente e o outro perfil que chama de um Insta zoado, que aí é quando ele vai botar fotos quando tá bem louco, quando tá todo, acordei de manhã e eu tô assim, todo errado. As pessoas criam esses 2 perfis para se comunicar com pessoas diferentes, né? Tem a pessoa que eu acho que é minha família, que acha que eu sou, e os outros que meus amigos veem realmente. Jocelyn perguntou: as redes também são um mundo de preconceitos? Sim, muito, 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 muito. A gente vê aí quase que semanalmente algum caso de ataque a algum tipo de minoria, e são coisas absurdas que a gente se questiona como é que alguém tem coragem de publicar isso online, né? Hoje em dia tem toda uma forma de rastrear e mesmo assim isso não impede as pessoas de criarem um perfil fake para publicarem coisas que elas acham que deveriam ser liberdade de expressão, né? Na verdade é um discurso de ódio mascarado de liberdade de expressão. Preconceito no sentido de idades, de outras formas, eu sei que sim, isso é verdade. Existe uma guerra, né, geracional agora, eu vejo, estava lendo que as pessoas mais novas agora, os pré-adolescentes, já estão zoando a minha geração ali, dos 25, dos 30, que a gente está se dando de conta agora que a gente já não é mais os jovens da vez, que são eles, e aí eles apontam também o dedo na nossa cara, mostrando que a gente está envelhecendo. A Rose perguntou: a universidade influenciou na forma de vocês trabalharem no que se refere ao sensível?
Considerando que o Fabrício veio da UCPEL e a Helena da UFPEL, que conselho vocês teriam para dar ao grupo de pesquisa a fim de que consiga chegar a públicos de grupos sociais diferenciados? Com relação ao sensível, eu acho que completamente, né? Porque eu sempre comento que eu tive muita sorte, que foi vir de uma formação que ainda considerava, que ainda era baseada no currículo das artes. Então, eu fiz cadeiras de teoria e crítica da arte, introdução à pintura, introdução à escultura. E o Centro de Artes, para mim, sempre foi um espaço que a gente podia fazer o que a gente quisesse, sabe? Não existia julgamento e não existia impossível. Que é uma forma de a gente se conectar com o nosso próprio sensível e de olhar para os outros sem essa camada de preconcepções, tá? Então faz muita diferença, assim, sou muito grata mesmo por ter podido passar por essas etapas e lá e isso faz muita diferença no meu design, porque ele é muito mais atento a essas questões mais sutis, graças às artes. E o meu conselho para o grupo de pesquisa, para que se chegue a públicos de grupos sociais diferenciados, é estar atento, sabe? É depois que a gente decidir com quem a gente quer conversar, que a gente vá testando. Ah, tá funcionando? Que a gente se pergunte todos os dias se tá funcionando. E que a gente não... A primeira coisa é não pensar que a gente tá falando com a gente mesmo. Mostra isso para qualquer pessoa, sabe? Tipo, montei esse card aqui. O Matheus aqui ontem montou o card da... O que tu acha disso aqui? Como tu faria isso aqui de outra forma? Entender que existem outras formas também é super importante, sabe? E aceitar isso como uma parte de uma conversa e não uma imposição é super resolutivo, assim. Vocês já têm uma super faca e um super queijo na mão, que é essa equipe multidisciplinar que desde sempre funciona muito bem nesse sentido. Então, discute, acha que não funciona, não fica quieto também se acha que não funciona. Aceita que se faça as coisas de forma diferente, mas se tu percebe qualquer coisa, qualquer pontinha levantada, fala, porque se tu percebeu, alguém pode perceber também. Assim, então, acho que é isso, é ficar atento. Olho vivo e pé ligeira. E chamar o máximo possível de pessoas com bagagem diferente, né? Que foi uma coisa que a gente pontuou. Ter no pessoal, no dia a dia, reforçar e buscar laços com pessoas que são de fora da nossa bolha, às vezes. Sobre o sensível, tá? Uma das coisas que mais me assustava quando eu fui aprovado na Universidade Católica de Pelotas era o fato de ser uma instituição privada, né? E eu não sabia as pessoas que eu ia encontrar na minha sala de aula e a realidade delas. Por sorte, eu sou cria do ProUni, né? Consegui uma bolsa de 50%, e a minha turma era uma quantidade absurda de pessoas que também eram bolsistas, ou 100%, ou 50%, ou que tinham a bolsa do Antônio Zátera, que eu acho que era como se chamava, ou talvez se chame ainda, que a Católica oferece. Então, a minha sala de aula era um ambiente diverso, claro que com suas limitações, né? Mas existia muito um debate a respeito da diferença do outro. O início do curso de comunicação social, ele é bem focado na parte de sociologia. Então, a gente debatia sobre muitas coisas, e aí a gente também ia furando as nossas bolhas, os nossos preconceitos na sala de aula. Eu considero que se não fosse as primeiras cadeiras que eu tive lá no início da faculdade, e que às vezes eu até achava chato, porque eu queria aprender como é que eu fazia um texto mais interessante, eu queria aprender como é que eu tirava uma fotografia mais interessante. Cara, isso me moldou de uma maneira absurda, assim. No fim do curso, a gente agradeceu por ter tido aquele tipo de cadeira. Tanto é que uma das professoras de sociologia foi nossa professora homenageada no dia da formatura. Não sei se vão ter mais alguma pergunta. O pessoal vai querer perguntar mais alguma coisa? Se não, acho que podemos encerrar, né? 8h25. Queria parabenizar e agradecer os
os nossos palestrantes de hoje. Foi ótima a conversa. Estava dando uma olhada aqui nos comentários e o pessoal gostou muito. Tem muitos parabéns e que vocês são ótimos, realmente. Foi ótimo, eu adorei. Obrigado. E acho que vamos finalizar, né? Não sei se vocês querem dar uma última palavra, querem se despedir, agradecer. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite e dizer também que eu estou sempre aberto a novas parcerias. Eu tenho conversado com a professora Rosemar, talvez a gente, quanto empresa, consiga dar um suporte para vocês nas necessidades de vocês ao longo do projeto, então isso é uma coisa que eu vou trabalhar nos próximos dias, tanto cobrando o pessoal da agência para ver como a gente pode ajudar, tanto quanto perguntando para a professora de maneira mais específica como a gente pode contribuir com vocês. E um beijo para minha mãe aí, que eu vi que a professora Rosemar tá agradecendo a ela, que ela tá no quarto do lado ali. Beijo, mãe. Eu tô sempre antenada, né? Ginda Lúcia pode ficar no Facebook que a gente ama. Ai, gente, muito obrigada. É muito bom, assim, é um super gás pra gente também poder contribuir um pouco, assim, e pensar em coisas diferentes. Ontem a gente passou muito tempo conversando sobre os museus, coisas que a gente acaba, pela rotina, tendo menos contato. Então, só agradecer e estamos aí, os e-mails estão aí. Caso você tenha alguma dúvida depois também, fiquem muito à vontade, tá? E valeu. Só um pequeno detalhe, gente. Se alguém me mandar um e-mail agora nas próximas semanas, nos próximos 10 dias, e eu não responder, é porque eu tô de férias, tá? Graças a Deus. Mas assim que voltar, eu respondo. Eu vou quebrar o protocolo para agradecer muito, muito a vocês. Eu sempre apareço do nada com alguma ideia, com algum pedido, né, que é difícil me dizer não, porque, né, eu consigo convencer. E também pelo comprometimento de vocês, né? Eu não canso de dizer que eu amo os jovens pela maneira que vocês são de lembrar dos outros, independente de pertencer à etnia ou não. A Heleninha realmente é filha do design, escola e arte, então durante todo o curso da universidade esteve junto conosco, e foi ela que, a partir do momento que virou uma profissional, né, da área de design, que fez também com que pessoas negras começassem a aparecer nas propagandas de Pelotas. O Fabrício também é uma pessoa maravilhosa. Nós fizemos uma atividade ainda em 2018 para trazer alunos da escola da periferia para uma iniciação no campo digital, e eles, os dois, estavam presentes lá, né, sempre junto dessas aventuras. Então, muito obrigado por toda a contribuição de vocês. Agradeço a Possible também, e já sabem que não vai ser só essa participação de vocês. Em breve nós estaremos procurando de novo pedir ajuda. Tá? Obrigado a todos os participantes também que estão aqui, às instituições que vieram, aos colegas de trabalho da Universidade Federal de Pelotas e, especialmente, a família de vocês. Nós somos o que somos devido à educação que nós recebemos. E os pais de vocês são maravilhosos, tá? Um beijo no coração, muito sucesso, boas férias, dorme bastante, assiste bastante Netflix. E um beijo, estou saindo. Obrigado, Yasmine, também, né, por topar a aventura, que também eu fui na Yasmine via WhatsApp, e sempre a pessoa toma um susto logo que eu apareço, mas depois aceita. Valeu, Yasmine.